No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia. Estou ajeitando aqui esse microfone para ficar bem bacana. Hoje, terça-feira, dia 10, nós estamos começando aqui mais um Antena Ligada e você, internauta, faz parte dessa mesa de conversas aqui que a gente faz todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo temas de interesse do cidadão, da cidadã, de interesse nacional, educação, saúde, enfim, coisas que a gente precisa conversar. Não dá para fazer de conta que não está acontecendo. Vou colocar alguns assuntos aqui na mesa e quero que você venha participar com a gente. Olha, antes de mais nada, os nossos mais sinceros parabéns a todos os trabalhadores da área da saúde no estado de Goiás e pelo Brasil afora. A gente agradece e parabeniza em nome da presidenta do Sindisaúde, a Flaviana Alves, porque o Sindisaúde Goiás está completando hoje 30 anos de atividades em defesa da saúde pública, do SUS, em defesa dos trabalhadores da saúde, dos servidores da saúde. Então, parabéns ao Sindisaúde pelos seus 30 anos, sempre lutando pelos direitos dos trabalhadores da área da saúde, né? Lutando por carreira, lutando por tanta coisa. Parabéns ao Sindisaúde Goiás, na pessoa da Flaviana Alves, e em nome da Flaviana, a todos os diretores do sindicato, aos trabalhadores do sindicato, né? As pessoas que trabalham, os prestadores de serviço e, obviamente, e principalmente aos trabalhadores da área da saúde, né? Do estado, do município de Goiás, desse Brasil de meu Deus. Parabéns ao Sindisaúde. E por falar em sindicato, já vou trazer uma informação aqui para a gente discutir. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, convocou uma reunião ontem. Essa reunião aconteceu ontem pela manhã lá no Palácio, e com a presença de diversas entidades. Alego é a nossa Assembleia Legislativa de Goiás, estava lá o presidente. TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado de Goiás estava lá, e o nosso Sintego, né, na pessoa da presidenta do Sintego, a Bia de Lima. Aí o Caiado, chorando que não tem dinheiro, aquela coisa que a gente já sabe. Sabe qual foi a proposta que o Caiado levou lá? Não quer pagar o piso. Não quer pagar o piso. Também não quer pagar a database dos administrativos 2018 e 2019. Não quer falar em progressões. Só quer falar sobre a PEC da UEG, que é aquela PEC que corta os recursos da UEG. Eu vou falar de tudo isso no programa de hoje, e é claro, a resposta do Sintego é não tem acordo. Chama esse tanto de entidades lá para dizer que é corte. A gente estava dando uma olhada no portal da transparência, o Caiado conseguiu aumentar a arrecadação em diversas áreas aí, inclusive PVA, se comparado com o governo anterior. Mas também com tanta blitz pela cidade, né? O cidadão está aí sem condições de pagar, às vezes, o IPVA da moto lá, não é porque não quer, não, é porque não teve condições. É blitz, é motinha subindo para o caminhão. Não estou aqui defendendo que as pessoas não paguem os impostos, estou apenas trazendo a informação de que eu acho que a população está passando por um momento de dificuldade. Agora, a arrecadação está lá no portal da transparência. E chamar lá o sindicato, o Sintego, o sindicato que representa os professores e os administrativos, para falar de mais corte, de não pagamento de database, mas esse assunto nós vamos discutir no programa de hoje. Daqui a pouquinho apresento o nosso convidado que já está aqui. Olha, tem Assembleia Geral dos Trabalhadores nos Correios hoje em Goiânia. Atenção, hein? Hoje em Goiânia, na Praça Cívica, logo mais às 18h30. Trabalhadores dos Correios. A gente está aguardando aqui um representante do Sindicato dos Correios para explicar os motivos dessa assembleia. A gente até imagina, né? A privatização anunciada aí pelo governo federal. Vou colocar só mais uma informação aqui para a gente começar a nossa roda de conversa, nosso debate. Já quero parabenizar a Shirley Maria, que está com a gente, o Vinícius Rodrigues está com a gente, o Márcio Silveira Silva, o pessoal já está entrando aí. Obrigado, bom dia para todo mundo. Participem aqui conosco, tá? Tem duas questões aí que estão pegando agora nas redes sociais aí, estão bombando, né? Uma delas é o seguinte: os Beatles eram analfabetos em música. Não, você não entendeu errado, não. Os Beatles eram analfabetos em música.
Mas quem é que está falando isso? O Olavo de Carvalho, que é o conselheiro particular do presidente da República. E por que é que o Olavo de Carvalho está falando isso? Hã? A gente vai discutir isso aqui. Lógico que os Beatles não eram analfabetos em música, e por que é que os membros do governo e os conselheiros aí do presidente, como os filhos do presidente, sempre vão à imprensa e atacam alguém importante, falam uma grande bobagem. Por que é? Isso é uma estratégia? É estratégico ir à imprensa atacar líderes mundiais falando grosserias? Será que é estratégico? O que é? O que você acha? Hã? E a outra notícia que está bombando aí nas redes sociais é o seguinte, né? Mais um vazamento divulgado pelo site The Intercept por meio da Folha de São Paulo demonstra que Moro cometeu mais um crime contra Lula. E aí isso tudo enfraquece muito a teoria da Lava Jato, cada vez mais enfraquecida e cada vez mais fortalecendo o fato de que Lula é um preso político. Vamos discutir tudo isso aqui, como a gente faz todos os dias. O programa está só começando, venha com a gente. Vou apresentar para você o nosso convidado que já está aqui. Estamos aguardando um representante do Sintect e, importante, você que está aí do outro lado. Hoje, em estúdio comigo, Napoleão Batista, ele que é da diretoria do Sintego. Bom dia, Napoleão. Bom dia, Roberto. Mais uma vez aqui no programa Antena Ligada. Para nós é uma honra sermos entre aqueles que valorizam e fazem um esforço para manter esse programa, porque esse programa é um programa destinado à classe trabalhadora. Aos profissionais da educação, aos profissionais da saúde, profissionais aí de outras áreas da segurança pública, dos Correios, das indústrias, da iniciativa privada. O importante é que estamos aqui para debater assuntos de interesse da classe trabalhadora. Napoleão, a gente costuma dizer o seguinte, geralmente as pessoas, quando acessam os jornais aí, tem vários jornais que publicaram essa reunião que aconteceu ontem lá com o governador Caiado, e sempre a visão do Caiado falando, sempre o ponto de vista do presidente da Assembleia achando o que ele acha disso, o que é importante. Mas, geralmente, a opinião do trabalhador, do profissional, é dedicado a um espaço muito pequeno. Você tem um espaço grande para o governador falar, para o presidente da Assembleia, presidente do TCE, etc. E aí os trabalhadores ficam com uma linha só. Geralmente é assim. É por isso que esse programa existe, para que a gente ouça todos os lados. E aí eu já começo te perguntando o seguinte. O Caiado convocou essa reunião com as presenças aí de Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público de Goiás. Ele foi lá para dizer que não quer pagar piso, data base, nada disso, não garantiu nada disso. Exatamente. O governador chamou essas entidades, Ministério Público, Alego, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a própria secretária de Economia do Estado, para dizer ao Sintego que não quer pagar o reajuste do piso para toda a categoria. O governo entende que o piso inicial, que tem um valor aí de R$ 2.557,74, é o teto que ele deve pagar para todos. Então, ele não respeita plano de carreira, ele não respeita com isso a progressão por tempo de serviço, ele não respeita com isso a formação das pessoas que fazem especialização, mestrado, doutorado, ou seja, a titulação. Então, na verdade, essa proposta do governo, ela se tornaria um achatamento da carreira do magistério no estado de Goiás. Agora pensa você, Roberto, um governo que se elege prometendo valorizar a educação, né? Valorizar aqueles que, de fato, trabalham para o desenvolvimento intelectual, para contribuir até com o desenvolvimento econômico do Estado, porque sem educação nós não temos a preparação e a formação dos profissionais necessários para todas as áreas do mercado ou das atividades do próprio Estado. E aí o governo vem com essa de tentar economizar com os trabalhadores em educação, não respeitando
uma lei, que é uma lei nacional, que é uma lei aprovada aqui também no Estado de Goiás, que esse governo deve cumprir, que é a lei do piso, que prevê o reajuste anual conforme índice que é anunciado todo final de ano pelo próprio MEC. Então, o governo, ao não cumprir a lei do piso, ele está incorrendo em crime de responsabilidade. Além dele não atender a uma necessidade da categoria, ele está cometendo um crime porque não está cumprindo a lei. E quem não cumpre a lei é criminoso. Então, assim, entre outras coisas, o governo, além de não querer pagar o piso, ainda quer reduzir os investimentos em educação. Está com a PEC lá que essa PEC prevê a redução a famosa dos investimentos PEC da em UEG, educação. né? Para você que está ligando o canal agora, nós estamos aqui em estúdio com o nosso convidado de hoje, Napoleão, ele que é da direção do Sintego. Nós estamos comentando sobre a reunião que aconteceu ontem com o governador Caiado, chamada pelo próprio governador, para ver aí. E aí, quer dizer, o Sintego foi com a expectativa de que o governo traria alguma informação para atender aí o mínimo que é de direito dos trabalhadores da área da educação. O Napoleão já esclareceu aqui que ele não quer pagar o piso para todo mundo. Em relação à database dos administrativos, que já está atrasada em 2018, 2019, teve alguma novidade lá? Nenhuma proposta, nenhum compromisso de pagar a database, que é outro direito dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte do quadro dos administrativos da educação e também de outras secretarias do Estado. Então, o governo nem assinalou para o compromisso de pagar a database, ou seja, ele não disse se vai pagar ou quando vai pagar. Mas a Então, database não está prevista em lei, que tem que ser paga? Isso não é lei? Exatamente, é lei, está prevista em lei estadual. Então, mais uma vez, o governo Caiado não está cumprindo as leis, não está valorizando os trabalhos daqueles que, de fato, fazem o Estado funcionar, que garantem, aqueles que garantem o governo, garante o trabalho que o governo deve realizar para que o Estado funcione para todos. Então, para nós, é um absurdo um governo que fez uma promessa de respeitar trabalhadores, chegar ao poder e vir com essa conversa que não tem dinheiro, que não tem condição, e a gente sabe que isso é mentira. Em relação porque dinheiro tem, arrecadação, o que falta é vontade política. Porque a arrecadação, a gente entra no portal do Transparência, melhorou em diversos sentidos. Agora ele quer discutir lei. Agora, é interessante o seguinte, muitos gestores eleitos que estão aí, quando falam em austeridade, é em cima do salário de trabalhador, retirada de direito do trabalhador, como a gente vem assistindo aí ao longo dos últimos meses. Em relação às progressões, especificamente, que é uma das demandas que está lá, que é o plano, que faz parte do plano de carreira. Todo mundo precisa de um plano de carreira, os trabalhadores da educação. O que o Caiado fala sobre as progressões? Nada. Ele não fala que vai pagar. Ele não fala como vai pagar, quando vai pagar. Ignora. Então, ignora também as progressões que fazem parte do plano de carreira. É lei. Tem que cumprir. Então, a luta do Sintego é no sentido de fazer valer os direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores em educação. As progressões são direitos desses trabalhadores que passaram por curso de formação, deram entrada em processo e estão esperando. São mais de 800 processos que estão parados hoje na SEDUC, e algumas pessoas estão apenas esperando a confirmação da progressão para entrar em processo de aposentadoria. Então, nós vamos continuar cobrando, e a gente espera que o governo reveja a sua atitude no sentido de cumprir a lei, de atender as pautas da educação. Quais são as pautas que nós temos hoje? E estamos cobrando do governo. É o reajuste do piso 2019, são a database dos administrativos da educação 2018-2019 e as progressões. Então, nós não abrimos mão. Isso é direito da classe trabalhadora. E por isso o Sintego chamou uma assembleia de toda a rede estadual, que está marcada para hoje, às 14 horas, em frente à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Olha só, atenção servidores da rede estadual de educação, o Sintego
convoca essa Assembleia com paralisação das atividades para a Assembleia Legislativa de Goiás. E outra categoria que convocou a Assembleia Geral para hoje também são os trabalhadores dos Correios no estado de Goiás, principalmente da base Goiânia. Assembleia Geral hoje às 18h30 na Praça Cívica, certo? Eu vou trazer mais 2 informações aqui e a gente volta a falar das atividades do Sinteg, porque também foi discutida nessa reunião lá com o Caiado a questão da PEC da UEG. Você sabe o que é a PEC da UEG? Olha, não é coisa boa não, hein? É mais um que quer, assim como o governo federal, retirar dinheiro da educação. E a gente vai aprofundar esse assunto aqui na sequência. Eu quero trazer para você o seguinte, essa fala aí de que os Beatles eram analfabetos em música, foi dita pelo Olavo de Carvalho, por que você acha que como se diz aqui no ditado popular, volta e meia vem um integrante, ou o próprio presidente, ou algum ministro dele, ou algum integrante do governo, ou conselheiro aí, porque esse cara é conselheiro do presidente, né? E fala uma grande bobagem, um absurdo que revolta as pessoas, outras vezes ofende as pessoas. Por que é que eles fazem isso? Qual é a sua opinião? Os Beatles, é muito simples, né? Os Beatles eram analfabetos políticos? Bom, todo mundo sabe que não. Como é que é? Em música, né? Ah, perdão, os Beatles eram analfabetos em música, e também políticos não, porque se você pegar as letras deles, eles eram muito, muito entendidos de política também. Então os caras eram bons em políticas e principalmente em música. Aí vem o cara e fala uma bobagem. Aí, Napoleão, você acha que tem alguma coisa por trás? Porque o que está em foco agora essa semana? De novo, reforma da Previdência. Quando entra um grande tema de interesse nacional que pode ser votado, aí vai um desses caras lá e fala uma grande bobagem. Será que isso é estratégico? Estratégia de desviar a atenção da população brasileira, de todos os cidadãos, de assuntos que de fato impactam diretamente em suas vidas. Então, um governo que conseguiu chegar ao poder através da publicação de mentiras, chamadas fake news, né? E continua dentro do governo com as mesmas práticas mentirosas, com esse objetivo que nós dizemos, que nós podemos afirmar, que é para desviar a atenção dos assuntos que de fato são importantes para toda a população, é um governo que não tem responsabilidade com o país. É um governo que está brincando com o poder. Então, é muito sério o que está acontecendo no país. Olha só, essa publicação... É uma vergonha o que está acontecendo Daqui a pouco país. Alguém vai falar que a gente inventou. Mostra aqui, William. Foi publicado pela revista Rolling Stone, que é uma revista conhecida no meio musical. Os Beatles eram analfabetos em música, diz Olavo de Carvalho. É satanismo explícito, comenta o dito Olavo sobre as bandas de rock. É satanismo explícito. Tá aí a foto famosa, né, dos Beatles, uma das fotos, né? Esse Olavo de Carvalho, ele se intitula filósofo e pensador brasileiro, coisa que ele não é nenhuma coisa nem outra, porque quando a gente pergunta para um filósofo, qualquer filósofo da academia renomado, se o Olavo de Carvalho é um bom filósofo, todos dizem que ele é uma farsa, né? É o que dizem, né? Ele é a própria fake news, né? Que ele ajudou... Ele não é bobo, veja bem, ele não é bobo. A realizar durante toda a campanha e continua não confundir com essas práticas, mesmo bobo, estando né? no poder. Ele é um cara inteligente, né? Para falar uma bobagem dessa aí, ele fica lá o tempo todo recebendo dinheiro, sabe-se lá de onde. Qual é a grande porcaria que eu vou falar e jogar nas redes sociais para as pessoas começarem a debater isso e esquecer que venderam a Embraer, que estão querendo privatizar o nosso SUS, estão querendo reformar a Previdência. E enquanto isso, professor no estado de Goiás, reunindo com o governador que sequer quer pagar os direitos que estão em lei, que são, por exemplo, o direito à database, o direito dos administrativos de receber a database, a progressão, etc. Então, é uma estratégia que as pessoas já estão desconfiando dessa estratégia, né? Exatamente. O filósofo, na verdade, seria aquela pessoa que tem compromisso com a verdade, a busca da verdade, e tem um compromisso social em trazer para o debate assuntos de relevância, de importância social.
Então, ao dizer que Beatles eram analfabetos em música, o que ele está querendo com isso? Não é a intenção de prejudicar Beatles, E nem é consegue, outra coisa, né? é Não consegue, desviar né? a atenção da população, no caso aqui no Brasil, dos assuntos que de fato nos interessam. Por que não se discute com mais profundidade a questão da reforma da Previdência, que está tirando direitos dos trabalhadores, está tirando dos pobres para dar aos ricos, que só beneficia bancos? Por que não se discute melhor a questão dos impactos negativos que nós já tivemos com a reforma trabalhista, que não trouxe mais emprego para a população, aliás, trouxe a disseminação do subemprego, a precarização das relações de trabalho, e não significou até o momento mais desenvolvimento econômico do país. Por que eles querem privatizar ainda mais, entregar o patrimônio, que é nosso, patrimônio nacional, que pertence a toda a população brasileira? Por que eles querem entregar esse patrimônio para as empresas multinacionais? Porque eles acreditam que a política correta é a política do Estado mínimo, é a política neoliberal que vai favorecer apenas o grande capital. Esse povo que não tem compromisso, de fato, com a nação, com toda a população, com os direitos sociais, com as condições de vida melhor para todos, é esse governo que vai, então, através de mentiras, através da própria corrupção que eles disseram que iriam combater e estão praticando dentro do governo, né? Privilegiando apenas o pessoal da extrema-direita que está no poder e pensa como eles, nos seus projetos, privilegiando as próprias famílias desses que estão no poder. É o caso da família Bolsonaro. O Bolsonaro já conseguiu resolver o problema da família dele. Não conseguiu ainda mandar o filhinho para ser embaixador no Zé. Não sei como é que vai ficar isso. Qual vai ser a moral que nós vamos ter dos nossos políticos se aprovarem isso? Então, nós estamos vivendo uma situação de calamidade política no Brasil. Vários jornais têm dito aí que o nosso presidente o presidente mais insignificante de todas as histórias dos presidentes, não é só do Brasil, não, do mundo. O nosso representante dos trabalhadores dos Correios, Sintec Goiás, na luta sempre. Seja bem-vindo, Eliseu. Vamos sentar. Aqui a casa é de todos nós. Obrigado a você que está entrando aí no canal. Carlos Passos deixou o comentário aí também. O pessoal está entrando aí no canal aí. Obrigado pela participação. Conosco agora também em estúdio, Eliseu Pereira, ele que é da coordenação geral do sindicato, que representa os trabalhadores nos Correios. Eliseu, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Napoleão. Meu caro Willen, desculpe aí o atraso. Bom dia ao público que está nos assistindo. Mas o atraso é justificável. Nós estávamos mobilizando a categoria para a Assembleia hoje às 19 horas. Muito provavelmente o Sintego decrete uma greve 2 horas, né? E nós decretamos uma... Nós não decretamos greve. Não? Nós estamos fazendo uma assembleia para passar as informações de tudo que está acontecendo na rede estadual, no estado de Goiás, para a nossa base, e justamente a participação da base, das pessoas que definem os rumos que nós tomaremos. Se precisar de fazer uma greve para que esse governo respeite os profissionais da educação, respeite as leis que nós temos aí ainda como garantia de direitos, nós faremos. No nosso caso já é para decretação, porque, é óbvio que a Assembleia é quem define, mas nós vamos chamar e vamos orientar pela decretação, porque o governo Bolsonaro, ele tomou como medida a não negociação e pronto, não tem conversa. Não tem diálogo? Não tem diálogo. Então, foi proposto lá no início do mês, pelo vice-presidente do TST, a continuidade da intermediação por parte daquele tribunal, solicitaram à empresa que prorrogasse o prazo de negociação por mais 30 dias e que a categoria aceitasse a extensão desse prazo, não decretando movimento paredista, como estávamos pretendendo fazer no dia 3 desse mês. Infelizmente, a empresa não aceitou dialogar por mais 30 dias. Então, assim, são 70 dias tentando negociar. Não há negociação, a ideia é que não tem que ter conversa, né? A ideia, a ordem partindo da presidência da República é que não tem que ter diálogo, então vamos decretar a greve. Então essa informação é muito importante e é muito séria. Atenção você, hein? Você está ouvindo aí o programa, obrigado a Leila Brito, que entrou aí, o Robson Leite, obrigado a todos vocês.
A Leila está convidada já para vir aqui. A gente quer trazer os números do governo Caiado, que está dizendo que não tem dinheiro, para a gente discutir, viu, Leila? Mostrar esses números aqui. O governo Caiado negando aí o básico, que é data base para os administrativos 2018-2019, progressão na carreira dos professores. É muito bom, né, quando a gente sai pela manhã, quem tem criança em casa, deixa os filhos nas escolas e sabe que ali tem um professor, uma professora, um coordenador, uma coordenadora, uma diretora de escola que vai cuidar bem da educação das nossas crianças. É muito bom, né? Agora é bom também que eles recebam salários dignos para poder cuidar dessa criançada custosa, porque menino hoje em dia é custoso. Menino é custoso. E as pessoas estão lá para cuidar dessas crianças, educar, e as famílias no final da tarde, né, vão buscar as crianças, sabendo que lá elas foram bem tratadas, foram respeitadas. Agora, o respeito tem que ser mútuo. O governo também tem que respeitar, porque ele pega o salário do contribuinte, é tanto imposto, é IPVA, é tanto imposto do contribuinte, e aí os que cuidam das crianças do futuro desse Brasil não têm dinheiro. A gente vai falar também ainda sobre a proposta da PEC e da UEG aqui, tá? Eliseu, os trabalhadores dos Correios estão caminhando para uma greve, é isso aí? O indicativo nacional é esse. Todos os sindicatos hoje vão fazer assembleia. Aqui em Goiás nós vamos fazer Goiânia, região metropolitana, às 19 horas, e as cidades do interior, que tem mais de 7 funcionários dos Correios, vão fazer assembleia a partir das 17 horas. Agora, eu vejo assim, Roberto, nós tínhamos que ter em algum artigo da legislação, da Constituição, a previsão desses pinóquios que chegam ao poder serem destituídos. Por quê? Porque vamos pegar o caso do Caiado. Eu não sou funcionário do Estado, mas eu sou eleitor aqui em Goiás, eu sou membro da sociedade goiana. E eu vi reiteradamente o Caiado fugir de debates, porque ele dizia que ele sabia quais eram os problemas de Goiás e como resolvê-los. E nos poucos debates que ele foi, ele falou veementemente, até com um certo ar de arrogância. Eu sei quais são os problemas de Goiás e sei como resolver. Aliás, esse era o mote de campanha dele. O Bolsonaro não compareceu a nenhum debate porque sabia quais eram os problemas do país e sabia como resolvê-los. E pós-eleição, a única coisa que ele de fato está sabendo fazer é privatizar tudo. Privatização, na minha humilde interpretação, é você dizer, eu sou incompetente para gerir, então eu vou vender para alguém que saiba gerir. Né? Porque não tem lógica. E não está dizendo para onde eles falam, por exemplo, já vendemos a BR, o Guedes fez um discurso bonito, mas recheado de mentiras na quinta-feira, e ele diz, já vendemos a BR e tudo mais. Peraí, o pessoal não vai se preocupar para onde está indo esse dinheiro, não? Porque para a educação não é. Que as universidades estão falando aí de fechar as portas agora em outubro. Os IFs estão falando de fechar as portas em outubro. O sarampo está esparramado por aí, não tem vacina. É a primeira vez que nós chegamos a essa situação no país de o governo federal dizer, não, eu não tenho como comprar vacinas. Peraí, para onde está indo o dinheiro, então? Entende? Forte abraço para você que está ligando aqui o nosso canal. Só um momentinho, Eliseu. Mandar um abraço aí para quem está entrando. Fostanato está no canal com a gente, Márcio Silveira, Robson Leite, já falei, né? Carlos Passo está com a gente também. Obrigado a todos que estão sintonizando o canal aí. Você viu aqui, ó, notícia fresquinha. Trabalhadores dos Correios em todo o Brasil devem decretar greve. O processo de estabelecimento de uma greve nacional já começou. Assembleia hoje em Goiânia, às 18 horas e 30 minutos, na Praça Cívica. Eliseu, trabalhador faz greve porque gosta de cruzar os braços e não trabalhar? Faz greve por quê? Não, inclusive esse negócio é bom você tocar nesse ponto, que ontem eu estava num grupo de WhatsApp aí, de uns colegas nossos de vários pontos do estado, e aí alguém comentou lá, né? Eu não vou na greve, acho que isso não vai resultar em nada, não sei o quê. E aí uma menina que já foi na greve uma única vez, nos 10 anos que ela está de Correio, ela falou, gente, eu vou ter que ser realista. Se não vai dar em nada, eu não sei. Eu só sei que quando não dá em nada, em parte é pela nossa ausência, e eu não vou ficar escondendo. Eu tenho medo mesmo de ir. A única vez que eu fui, eu sei que é um terror, é desgastante psicologicamente, financeiramente, fisicamente, e de fato é. Só que nós não estamos tendo alternativa. O escritor lá do livro A Arte da Guerra já dizia que você tem que deixar um mínimo de válvula de escape para o inimigo. O governo não está deixando nenhuma.
né? Então, daqui a pouco, os professores das Não deixa nenhum extermínio, vão... né? Exatamente. Então, porque se você não deixa nenhum, é como um animal acuado, vai chegar um momento que ele vai ter alguma reação. Então, a classe trabalhadora, qual é a reação dela no nosso caso? É a decretação da greve, porque aceitamos, já são 2 meses, nós estamos no 2º mês sem acordo coletivo nenhum, sem amparo nenhum, né? E o governo não fala assim, vamos minimamente discutir aí o que dá para manter, o que não dá mais. Mas nem isso, né, não. A ideia é, vamos para a greve, vamos impor a greve a esse povo e pronto. Porque a estratégia do governo é usar o movimento grevista para angariar apoio da sociedade contra os funcionários do Correio. Eu tenho dito que esse governo é o governo da contradição. É um governo amparado pelas igrejas, mas é um governo que faz questão de usar das piores coisas que tem lá na Bíblia, que é a mentira. Que a Bíblia diz que a mentira é filha do diabo. Então, nesse sentido, o Guedes vai numa entrevista com um monte de empresários, com líderes religiosos e fala, um carteiro motorizado custa para a empresa R$10 mil. Eu não sei onde ele achou esse custo. Porque, Napoleão, o carteiro hoje que tiver aí seus 32 anos de correio, que é o cara que está com um salário base um pouco mais alto, mesmo esse cara fazendo hora extra, trabalhando no final de semana, mesmo assim ele não consegue chegar receber de valores líquidos R$4 mil por mês. Então, como é que esse funcionário custa R$10 mil para a empresa? Ele mentiu ainda dizendo para a população que nós temos 100 mil carteiros. Quem dera nós tivéssemos 100 mil carteiros no país. O problema é que como o governo mentiu? Mente, porque como eles não conhecem a estrutura de Correios, eles não sabem que carteiros hoje nos Correios são apenas 52 mil. De 52 mil para 100 mil tem uma distância muito grande. Praticamente a metade. Na realidade, 100 mil é o efetivo total da empresa, só que eles acham que todo mundo que trabalha no Correio... Mas você acha que ele não conhece ou que ele distorce para manipular a opinião pública? Distorce intencionalmente para manipular a opinião pública, para enganar, para tentar jogar essa opinião pública contra os funcionários. Deixa eu fazer o seguinte, eu quero falar sobre a PEC da UEG. Você sabe sobre você está acompanhando esse assunto? PEC da UEG? Depois eu quero mostrar uma matéria aqui, um trechinho aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a Embraer para sintetizar essa coisa de privatização de empresas no Brasil, mas é bem rapidinho. Um abraço também para você que está entrando aí no canal. O Robson Leite, ele fez um comentário aqui. É o governo da destruição das oligarquias escravistas sobre o trabalhismo e desenvolvimento nacional. Obrigado pelo comentário, Robson. PEC da UEG. Você está acompanhando este assunto? Você sabe o que está acontecendo? Napoleão, o que é essa PEC da UEG? O que está acontecendo de fato? A PEC da UEG, Roberto, nossos internautas que nos acompanham no programa Antena Ligada, o que é a PEC da UEG? É um projeto do governo de tentar colocar no orçamento da educação básica, que é de 25%, os 2% que hoje o Estado teria que aplicar por lei na UEG. Teria que aplicar e não está aplicando. Como também não aplica os 25% na educação básica. Então, o governo está fazendo uma manobra, através dessa PEC, para incluir o orçamento, a previsão orçamentária de 2% da UEG nos 25% da educação. Isso significa que de 25% que nós teríamos por lei, obrigatoriamente que o Estado teria que aplicar na educação, passará a termos por lei a obrigação do Estado aplicar 23%. Mas, então, mas isso é inconstitucional? É inconstitucional porque está previsto na Constituição Federal, na própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação, que o Estado deve financiar no mínimo 25% da educação. Poderia financiar mais. E aí com essa PEC da UEG... O governo que fala que veio para valorizar, ao invés de trazer mais recursos para a educação, o mínimo que seria 25%, ele quer reduzir do mínimo. Então, essa política neoliberal do Estado mínimo que tira dos pobres para dar aos ricos. É o Robin Hood ao contrário. Vamos falar num português mais direto. O Robin Hood ao contrário é aquele que rouba dos pobres para dar aos ricos. Vocês sabem que, no clássico, o Robin Hood tirava dos ricos para dar aos pobres. Então, ele era um bom bandido. O que é esse governo, então, que tira dos pobres para dar aos ricos? Tirar recursos da educação e tirar dos pobres, porque hoje nós já temos muitas famílias que não conseguem vagas em CMEs,
não consegue vagas para os seus filhos nas escolas de ensino fundamental, são várias escolas de ensino médio que fecharam, são várias escolas que oferecem educação para jovens e adultos que estão fechadas, e agora o Estado vem ainda reduzir o que está previsto na Constituição de 25% para 23%, ao incluir o orçamento da UEG no orçamento da educação básica. Então, esse golpe contra a educação, ele tem que ser repudiado por toda a população. E Napoleão, nós, para quem da não, educação, nós do Sinteg não aceitamos isso. Para quem não é da área, existem verbas que são federais, estaduais, municipais, de arrecadação do Estado, federal, dos estados, dos municípios. Exatamente. O CEMEI recebe verbas também da área estadual? Recebe. Na verdade, nós temos aí a lei do Fundeb, né, que prevê um montante da arrecadação que vem da União, dos estados, dos municípios, de várias fontes de arrecadação, um montante que deve ser destinado ao pagamento de salários de professores, funcionários administrativos, né? E até para algumas verbas destinadas para custeio. Então, além desse montante que vem do Fundeb, o Estado ainda tem que complementar. E o problema é que nós já fizemos essa denúncia, o Sinteg fez essa denúncia, o Estado não está aplicando os recursos que deve aplicar na educação básica. Como também, no município de Goiânia, acontece também, por falta da transparência na prestação de contas, a não aplicação desses recursos na educação do município. Como também não acontece na aplicação dos recursos destinados da União nas universidades. Tanto que o governo já estabeleceu aí a política de cortes, que está pondo em risco a continuidade do funcionamento da Universidade Federal aqui, por exemplo. Então, inclusive, a nossa internauta Shirley fez uma pergunta aqui. Obrigado pela participação mais uma vez, Shirley. Eu fiquei sabendo que o ano que vem não vai ter residência no HC. Você pode confirmar isso para mim? Nós não podemos confirmar. Essa resposta ela tem que ser dada pelo diretor do HC ou pelo próprio reitor da UFG. Exatamente. O que está colocado, Shirley, é que não tem recursos nem para as bolsas de residência para terminar esse ano. Isso não tem. Se o governo federal não liberar, porque bloqueou 30%, né, das verbas, não tem bolsa para pagar os residentes. A residência continua, mas não tem bolsa para pagar os residentes. E logo, nem todos os residentes vão conseguir frequentar. Agora, para o ano que vem, então, é uma grande interrogação. Não vai funcionar. Agora, a resposta efetiva, aí tem que ser com eles lá. O que a gente sabe que está aqui, a situação é muito grave, né? Lembrando que essa verba ela não existe porque o governo aprovisionou ela para poder passar ali através das emendas para os parlamentares para eles aprovarem a reforma da Previdência, conforme falou o senhor Marcos Feliciano, que eu acho que é uma vergonha para o meio evangélico, que falou lá na Rádio Jovem Pan, no programa Pingos nos Is, que não tem que ter mesmo, porque, afinal de contas, o governo retira um direito do trabalhador e tem que dar alguma contrapartida. Então, tira o direito de se aposentar e vai lá e faz uma ponte lá num bairro, asfalta um bairro. Como é que é o Marcos Feliciano, o pastor Marcos Feliciano? Ele falou isso claramente no programa Pingo nos Is. Ele falou o quê? Que tem que ter as verbas, as emendas constitucionais, aquela verba do orçamento que separa para os deputados fazer obras nos estados, entende? Tem que ter mesmo, porque no final das contas o governo aprova uma medida impopular, como a retirada de um direito, por exemplo, no caso do direito de nós nos aposentarmos, tem que dar alguma contrapartida, porque senão o deputado não se reelege no próximo pleito, o governante não se reelege. Ele falou isso assim de maneira clara lá no programa Pingo nos Is. É só pesquisar na internet, tá a fala dele lá. Então, isso é muito ruim. Quer dizer, ele pega um dinheiro, porque o dinheiro lá não é deles, é o imposto de toda a sociedade. É um dinheiro que já é nosso, né? Retira um direito que é nosso de nos aposentarmos e em seguida, não, eu vou fazer aqui a duplicação da Leste-Oeste até lá no Veracruz, até lá em Senador Canedo, e fica por isso mesmo. Deixa eu trazer um vídeo aqui para a gente esquentar essa conversa aqui. Você deve ter acompanhado aí, em virtude das comemorações de 7 de setembro e tudo mais, uma série de movimentações. E todos sabem que
o presidente Bolsonaro esteve em Anápolis. Acompanhe esse vídeo aqui comigo, porque eu quero debater esse assunto aqui com você. Ele tem a ver com privatizações de empresas estratégicas para o país. Essa matéria está no Globoplay, foi feita pelo jornal Anhanguera Local, e ela só tem alguns segundos, mas acompanhe aqui comigo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro está mais uma vez aqui no estado de Goiás e nós temos imagens ao vivo de uma solenidade, porque ele participa em Anápolis da entrega do novo avião cargueiro da Força Aérea Brasileira. Você está vendo imagens, então, aí do presidente Jair Bolsonaro em Anápolis, na base aérea de Anápolis, participando dessa cerimônia para a entrega do novo avião cargueiro da Força Aérea Brasileira, da FAB. A gente acompanha desde cedo, então, essa solenidade que tem movimentado bastante a base aérea lá em Anápolis, e a qualquer momento podemos voltar com informações. Olha só, o que eu quero demonstrar com isso aqui? Quero colocar a discussão na mesa aqui. Quero colocar a discussão na mesa, com você, internauta, e com os nossos convidados, evidentemente. Esse avião cargueiro, ele está sendo considerado uma das maravilhas da aviação mundial. Ele foi estudado por engenheiros, foi projetado, foi ampliado por mais de 10 anos. Hoje conseguiu-se efetivar, construir, colocar em linha de montagem um cargueiro que é considerado uma maravilha da Embraer. E o que foi que esse governo fez com a Embraer? Será que a Embraer era uma empresa estratégica para o Brasil, que é de ponta em nível mundial? Aí ele privatiza uma empresa desse nível, que desenvolve um avião que países desenvolvidos não conseguem chegar a esse nível. Em cargueiros, não. Em cargueiros, não. Às vezes avião de combate, sim. Cargueiros, não. Esse é o melhor do mundo. Esse é o melhor do mundo. Aí ele vende isso para a Boeing, e aí o Brasil vai comprar da Boeing o avião. Que o Brasil fabricava. Que o Brasil muito menor. Com tecnologia própria. Mas a pergunta é, para onde vai o dinheiro? Pois é. Não, o que foi investido em políticas públicas não retorna. Então são vários aspectos, né? Primeiro, para onde vai o dinheiro da privatização da Boeing? Outra, foram anos investindo, o governo brasileiro, os governos anteriores, investindo em educação, ciência, tecnologia e inovação. E os engenheiros, diga-se de passagem, a maioria engenheiros militares que trabalharam nesse projeto na Embraer durante mais de 10 anos, que chegou nesse produto aqui agora, aí foi privatizado, muitos desses engenheiros vão sair do país. Então, está envolvido educação, ciência, tecnologia e privatização de empresas estratégicas. Uhum. Agora, a gente vende a galinha dos ovos de ouro e vamos comprar os ovos da Boeing? Vende é isso? Está acontecendo isso nos Correios? É isso que eu quero saber. Está acontecendo. Olha, hoje, na ONU, inscrito como nação independente, nós temos em torno de 210 países, né? O Correio brasileiro é considerado o 5º melhor do mundo. Então tem que vender também, né, Roberto? Para nós ficarmos dependendo das empresas estrangeiras para fazer um serviço que hoje é feito por uma empresa nacional. Lá nos Estados Unidos, eles não querem vender o correio público de lá. Lá tem livre concorrência, assim como aqui tem no setor de encomendas. Vê se a China privatiza o correio de lá. A Argentina privatizou e já vem há algum tempo tentando reestatizar. Portugal privatizou e a maioria das cidades portuguesas estão desassistidas. É um país pequeno, mas você tem ali a concentração do serviço postal só nas cidades maiores. Então, nós que somos um país gigantesco, Portugal é pouco maior que o estado de Sergipe, né? Então, nesse sentido, nós temos que saber se é isso que queremos mesmo, porque o governo mente de todas as formas contra a categoria. O Guedes vai na imprensa e fala que, na entrevista que ele deu quinta-feira, que o mensalão começou lá. Se for para fechar tudo no Brasil que tem corrupção, vamos fechar o PSL também, porque a Polícia Federal está investigando aí um laranjal, né? Que houve na última eleição. Então vamos fechar, vamos ser verdadeiros, vamos combater a corrupção de verdade. E o funcionário que foi o pivô do mensalão, teve o contrato dele rescindido quando ele voltou de licença médica, porque de imediato ele pegou uma licença, mas quando ele voltou dela, ele teve a rescisão contratual dele efetivada. Então, nós não somos coniventes com a corrupção. Segundo, o Guedes, quando ele fala do rombo do Postales, ele esquece de dizer que ele é investigado pela Polícia Federal, porque as empresas dele foram uma das que geraram o rombo de
bilhões no Postales. A deles é responsável por 150 milhões lá do rombo do Postales. Peraí, pois é, da Napoleão. intenção de privatização, beneficiar suas próprias empresas, porque eles são sócios dessas empresas, beneficiar o grande capital, porque sabem que essas empresas, como o Correios, como a Embraer, como a Petrobras, que está aí também em vias de total privatização, são lucrativas, são sustentáveis, são riqueza do país. Então, entregar as nossas riquezas para o domínio do capital internacional parece ser o grande objetivo desse governo que está aí de plantão. Então, o governo que vem de uma campanha contra a corrupção, que pratica essa política, está praticando corrupção, está tirando do povo, está tirando dos pobres para dar aos ricos. E não é para os ricos brasileiros, não, para ricos de outros países. E para onde vai esse dinheiro? A questão é, qual a prestação de contas que o governo tem a passar para o povo brasileiro hoje? Então, nós estamos, de fato, vivendo tempos difíceis, de muita mentira, de muita corrupção, de entrega do nosso patrimônio nacional. O que está em jogo é a nossa soberania nacional. O que está em jogo não são apenas os direitos da classe trabalhadora, mas a dignidade de um país que está aí vivenciando escândalos atrás de escândalos. Um país que está sendo criticado pelas falas do seu próprio presidente, porque de cada 3 coisas que ele fala, 6 saem erradas. Né? Olha só, eu quero chamar, eu quero agradecer. O Robson Leite fez um comentário aqui, o internauta, obrigado, viu, Robson, pela sua participação novamente. Privatização dos lucros e socialização das despesas. Sim. Quer dizer que a conta está ficando para o povo pagar, é isso mesmo? Roberto, a gente, na verdade, já há anos a gente vem pagando o enriquecimento de alguns, só que de uma forma, assim, bem sutil para que a grande maioria não perceba. Porque a grande maioria da população, quando fala assim, ó, vamos pegar um exemplo claro aqui. Você tem um programa de financiamento estudantil, né? FIES, por exemplo. Não, tem que acabar com isso aí, cada um que se vire para estudar. Só que nós temos um programa de financiamento do empresariado, que é a chamada... esses descontos que eles dão nos impostos aí, que eles chamam de subsídios. O que é subsídio? Subsídio é o Estado deixar de cobrar imposto dos empresários. E está cheio de empresários em todo o país, não é só aqui em Goiás, não. Goiás agora está numa guerra fiscal com Minas e com São Paulo para ver quem que dá mais subsídio para as empresas permanecer. As montadoras lá em Catalão e Itumbiara, né, as mineradoras por aí. Então, eu vejo, às vezes, quando eu vou viajar aqui para o norte de Goiás, eu chego ali em Pilar, eu fico me perguntando para onde vai todo o ouro daquela região de Pilar que a Anglo-América subtrai do solo daquela região do estado de Goiás. Aquele ouro está ajudando o Estado brasileiro a ficar mais rico? Ou aquele ouro está indo para os cofres lá da Anglo-América, lá no Canadá? Você sabe que você chama atenção para um aspecto? Agradecer ao Santiago Teixeira, que deixou o comentário aí, o Rui Miranda também. O Rui falou assim, ó, a Embraer já era uma empresa privatizada, o que fizeram foi entregar a soberania do país e junto nossos recursos que foram investidos na construção do projeto do cargueiro, vendilhões da pátria. O Santiago fala assim, ó, o capital quer dominar as empresas estratégicas e, com isso, ter o controle financeiro das nações sem escrúpulo algum. Então, está todo mundo... a sociedade começa a perceber o seguinte, nem tudo pode ser vendido, tem coisas que nunca poderão ser vendidas, e esses governos, aí a gente está vendo no governo federal, através do presidente Bolsonaro e os ministros da educação, que na campanha vamos investir em educação. Agora cortou dinheiro da educação federal, superior, técnica e de Fundeb. Quando ele fala vamos investir em educação, ele está chamando o povo de celebrados. Está dizendo que nós todos sofremos de amnésia. Espera aí. Em 2017, o governo Temer, com apoio do Bolsonaro, aprovou lá congelamento de investimento em educação por 20 anos. Ou seja, se houver investimento em educação algum dia, só depois de 2037. Entende? Em saúde e educação, em tudo quanto é área ali que é estratégica para o país. Ou não votaram, ou nós vamos esquecer dessa aprovação. Inclusive diziam que isso ia permitir que o governo investisse em outras áreas para gerar emprego. O desemprego, como ele está muito alto, Roberto, tudo de mal que o governo vai fazer, ele usa o desemprego como estratégia. Para justificar? Vamos impeachment a Dilma, que a gente apazigua o país e a gente cria emprego. Impeachment. O país está apaziguado?
está mais dividido do que o que estava naquela época. O desemprego, que era de 11 milhões, hoje está em 12 milhões e 800 mil, segundo os números do IBGE da semana passada. A informalidade, que era de 25 milhões naquele momento, hoje é de 41 milhões, segundo o IBGE. Se bem que o presidente chamou os cientistas do INPE de mentirosos, quanto mais os técnicos do IBGE, né? Eliseu, vamos então reforçar o convite para a Assembleia Sim. dos Trabalhadores dos Correios e dizer por que dessa Assembleia agora. Então, Roberto, a Assembleia, porque não houve avanço na negociação, porque nós temos que enfrentar um governo que quer privatizar, que quer extinguir os nossos postos de trabalho. Nós entendemos como inaceitável a truculência, a forma grotesca. Ontem até alguém me explicou, Eliseu, vocês não estão entendendo ainda, é que para um general, se ele fala para um soldado, joga esse copo no chão e quebra, o soldado vai dizer, mas general, mas se quebrar, só tem esse copo aqui para nós tomar água, como é que vai fazer? Não interessa, eu mandei jogar no chão. Então, os generais que estão gerindo o Correio, que entendem tanto de Correio quanto eu entendo de aviação, e aqui não é deboche, não, é a realidade. Nós tivemos uma reunião uma vez com esses políticos que eles põem lá para... Eles não entendem nada de Correio? No meio da entrevista que a gente teve lá, a reunião que a gente teve com eles, nós estávamos tratando de SD, que todo mundo no Correio sabe o que é um SD. Sistema de distritamento. Na hora que nós fomos falar para ele, mas em Goiás não tá sendo praticado, ele vira para o assessor dele, o que é SD mesmo? Ou seja, então, o cara que foi colocado como gestor lá sequer estudou o funcionamento dos Correios. Então não entendem do assunto. É indicação política pura, QI? Sim, então não há disposição para negociar, não há disposição alguma, e nós não podemos aceitar a extinção de 15 cláusulas do nosso acordo coletivo. As que não serão extintas, eles querem reduzir substancialmente, com a desculpa de que tem que enxugar. Enxugar o quê? O Temer, em acordo com o Bolsonaro, no mês de dezembro, pôs um general para gerir lá, o seu Juarez, com a incumbência de apresentar números que justificassem a privatização. Esse cidadão olhou os números e falou, não, a empresa é autossustentável, a empresa é viável, não precisa privatizar, não, a empresa é estratégica. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro falou que isso era discurso petista e rescindiu o contrato dele, demitiu e pôs esse outro aí, que esse é conivente com as mentiras do Bolsonaro e está mentindo à torta direito. Sim. Olha só, hein? Então, hoje, logo mais às 18h30, concentração com Assembleia às 19 horas na Praça Cívica, no centro de Goiânia. 19 horas na Praça Cívica, esperamos contar com cada carteiro, com cada atendente, com o trabalhador da área administrativa, que ele se conscientize de que o barco afundando não vai sobrar bote para todo mundo, não. É uma minoria que vai ter direito de usar bote. Agradecer também a presença. Obrigado, viu, Eliseu? E a gente vai acompanhar o resultado dessa Assembleia, vamos divulgar aqui na Rádio Trabalhador, e tem a Assembleia da Educação Estadual também, né, Napoleão? Exatamente, Roberto. A Assembleia da Educação Estadual vai acontecer às 14 horas, a partir das 14 horas, como eu já disse, em frente à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na Alameda dos Buritis, setor oeste, e nessa Assembleia nós vamos discutir toda a conjuntura que nós estamos aí travando com o governo no sentido de nos posicionar contra essa PEC da educação que reduz a responsabilidade do Estado de investir os 25% na educação básica. Nós vamos nos posicionar pelo pagamento imediato do piso, que é o reajuste nacional devido a todos os professores, que deve ser aplicado num plano de carreira e não apenas um valor inicial do piso, e para algumas pessoas que ainda não estão recebendo esse valor inicial. Então, o piso é para toda a categoria e deve ser aplicado por lei, de acordo com a lei, no plano de carreira. Nós vamos estar discutindo também, defendendo o pagamento imediato da database, o reajuste de 2018 e o reajuste da database 2019, que o governo ainda não cumpriu, e cobrando ainda o pagamento das progressões que estão também previstas no plano de carreira, é lei que o Estado deve cumprir. Então, nós chamamos todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação, professores e administrativos, podem vir também os alunos que puderem nos ajudar nessa luta em defesa da educação pública e gratuita, que deve ser de qualidade social aqui no estado de Goiás, e o Sintec está na luta junto com todos esses trabalhadores, para quê? Para que as nossas famílias goianas continuem contando com a escola pública, gratuita e de qualidade. Nós não vamos aceitar que o governo reduza
os investimentos em educação, reduza verbas na educação. E nós não vamos aceitar também que deixe de cumprir a lei que está prevista no Plano Nacional de Educação, aprovada no Plano Estadual de Educação, que garante o reajuste salarial dos professores. Nós nem estamos falando de aumento salarial, nós queremos o reajuste, porque nosso salário também sofre perdas decorrente da inflação. Você sabe que a inflação voltou. Eu percebi isso nos supermercados nesse final de semana. Olha quanto que está o preço aí do mamão, e é época de mamão agora. Olha o preço da carne, olha o preço da cebola, olha o preço da banana, olhe no supermercado o preço do tomate. Então, combustíveis o que está acontecendo? Né? Tudo mais caro. Tudo aumenta de preço, o governo parece que não está fiscalizando, e, por outro lado, fala em reduzir salário de servidor público, em acabar com a segurança daqueles que prestaram concurso, fizeram uma carreira, estão aí falando em não aplicar aquilo que nos é de direito, que é reajuste salarial, database, lei do piso, plano de carreira. Que absurdo! Então, olha só, chamamos toda a população para estar nos acompanhando e vamos cobrar do governo que, de fato, ele faça um governo para todos, valorizando os trabalhadores da educação, os servidores públicos em geral, e aqui nós estamos falando em nome da educação, mas sabemos também que a database é devida para todos os trabalhadores do Estado de Goiás. Então, um governo que veio para resolver os problemas do Estado tem que resolver. Por quê? Sabemos, e já foi dito aqui, e está publicado, que recursos financeiros para isso tem. Então, o governo agora vai ter que mostrar que, de fato, tem responsabilidade com o Estado de Goiás e vai cumprir a lei conforme nós temos aí previsto no Estado. Então, é isso. Maravilha, obrigado a você, Vamos continuar Napoleão. na luta. Eu vou encerrar o programa de hoje com a frase da Francisca Clara, que postou aí. Bom dia, obrigado, viu, Francisca? Parabéns aos trabalhadores em luto e em luta, né? Esse luto aí que é causado por indignação de propostas só de cortes nos direitos dos trabalhadores, mas também gera muita força e gera muita luta. Obrigado, Francisca, obrigado a todo mundo que participou. Amanhã a gente está de volta. Vamos trazer o resultado das assembleias dos trabalhadores nos Correios, do pessoal da educação e as assembleias que acontecem aí por todo o Brasil. Obrigado a todos, bom dia, tchau, tchau.